aí, você acha que a beleza importa? Você está programando umas férias bem merecidas e você pergunta às pessoas: você conhece uma praia bem feia para eu poder viajar? Queria conhecer uma praia assim, não precisa ter visual, não precisa ter paisagem, não, eu gosto assim mesmo. Eu quero passar as férias com a minha família. Você conhece um lugar assim? Você pode me indicar uma praia? Não, eu não quero praia bonita. Não, eu não quero beleza de praia. Assim que você escolhe o lugar que você vai passar, sabem que nesse quesito da beleza, do que é belo, eu me lembro muito das artes. A gente vê quantos artistas tentam representar uma natureza, captar um olhar, né? Na arte moderna, na época do impressionismo, né? Os pintores tentavam captar aquele momento, aquela realidade, aquela cor do dia. Se tivesse um sol, aquela pintura teria aquela representação mais amarela, não sei, mais clara. Se tivesse uma tarde, seria com outro colorido, e eles tentavam captar essa beleza da realidade, o que eles estavam vendo naquele momento. Então, quando você fala de beleza, do belo, esse assunto remete muito às artes. E daí que nós vamos pegar o nosso trem. Vem comigo, eu vou te contar algumas histórias que eu vivi na época da faculdade, de uma especialização que eu fiz, na época que eu estudava arquitetura. Eu tenho algumas histórias interessantes para contar a você. Você pode até perguntar, mas Noemi, esse vídeo é para isso? O seu canal? Ah, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vem comigo. Quando eu era estudante na faculdade de arquitetura, eu passei por alguns momentos que eu confesso a vocês, eu pensava, eu não captei, não entendi, não aprendi, não consigo assimilar isso. Eu vou te dar alguns exemplos. Em determinada aula, porque na arquitetura a gente tem aula de projetos, de artes plásticas, tem diferentes matérias. E nessa disciplina, o professor pediu para que os alunos fossem a uma exposição. Mas antes de falar dessa exposição, eu preciso abrir um parênteses para falar um pouquinho da arte para você. Aguenta aí. Quando a gente estuda a arte moderna, a gente começa a falar lá atrás do impressionismo, né, que eu citei, o impressionismo, expressionismo, cubismo, todos aqueles movimentos vão descobrindo uma nova funcionalidade na arte, uma nova técnica. Então a arte moderna trabalha muito com essa descoberta, né, com o novo. E chegou-se a um ponto que não havia mais o que inventar, vamos dizer assim. Então aquilo que estava na tela começou a sair do plano, começou a sair do quadro, se fazendo como um ambiente para você vivenciar essa arte. Começam a surgir as instalações, que são os ambientes que você trabalha concepções, ideias, beleza ou não, uma forma de inovar a arte, não é? De trabalhar ideias do seu tempo, construir algumas concepções, e a arte foi se transformando cada vez mais. Existem muitas instalações boas, excelentes, que têm uma criatividade enorme, bem trabalhadas, bem bacanas. Isso também, toda essa mudança foi acontecendo na música, em outras áreas. Voltando lá para as aulas da arquitetura, eu fui nessa exposição, e essa exposição era toda cheia de instalações. O primeiro trabalho que estava ali para eu analisar, olhar, admirar, não sei, era um tijolo. E eu olhava para esse tijolo e via o tijolo e ficava pensando: é um tijolo. É um tijolo. Um tijolo solitário. Eu não tinha ideia do que eu poderia falar para o professor, né? Um tijolo.
e fui para a segunda obra, a segunda instalação. Era uma TV daquelas antigas, né? Toda cheia de riscadinhos cinza, sabe? Não sei se vocês se lembram daquela época que a televisão, quando não estava no ar, ela tinha aqueles que faziam um chiado ruim no ouvido e ficava toda preto e branco assim, né? Riscado. E essa TV estava desse jeito. Eu olhei, então, interessante. Era uma obra de arte. O autor fez e colocou ali para as pessoas olharem. Entre muitos outros capítulos que eu vivi nesse mesmo sentido, essa foi na pós-graduação, História da Arte e da Arquitetura. Eu lembro que nessa turma era bem mesclada, tinham pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Estávamos todos dentro de uma sala, olhando as imagens, a sala toda apagada, e nós começamos a ver as obras de um autor muito famoso, um autor internacional, e de repente a professora parou naquela imagem. Era um cabo de vassoura junto a um balde e um pano de chão, e ficávamos todos olhando, e aquilo me intrigou demais. Eu cheguei para a professora e falei: professora, me desculpe, mas essa obra não me diz nada. O que eu posso dizer de um cabo de vassoura, de um pano de chão e um balde? Não estou querendo acabar com a criatividade que qualquer um pode ter, pode fazer um exercício de criatividade muito bacana, com um parafuso, com o que for. Mas até que ponto nós estamos parados apreciando qualquer objeto porque alguém disse que é uma obra de arte? Alguém disse que ali você vai gastar e investir o seu tempo apreciando. Veja que nós não estamos nem mais falando de beleza. A arte nem sempre se propôs a isso. Mas a questão é, até que ponto nós não estamos destruindo ou desconstruindo o que é o belo, o que nós poderíamos investir mais tempo apreciando. Uma música. Eu já participei de apresentações que a orquestra ela tinha um repertório tão rico, musicalmente falando, um repertório bem construído, bem trabalhado, de uma beleza que trabalhava todas as nossas emoções. Sabe, quando eu escutei, quando eu participei desse concerto, eu me lembro que todos no ambiente sentiam uma outra atmosfera. A música nos elevava, a música nos transportava para outro lugar. Era bela, era alimento para nossa alma, nos completava. Será que hoje eu posso fazer qualquer barulho e eu considero isso uma música? Não, porque eu sinto que é uma música. Até que ponto nós estamos relativizando tudo, ao ponto de nós nos perdermos e não sabemos mais identificar e diferenciar as coisas? Eu disse que eu fiquei muito tempo perdida com essas inquietações, não é? Alguém impôs essa condição de que você tem que apreciar esse tipo de obra e você nem entendendo o porquê você se submete a isso. Foi quando eu assisti um documentário do Roger Scruton. Esse documentário estava no YouTube, eu não achei mais, mas no YouTube você acha muitos comentários a respeito de suas obras, de Roger Scruton. Você vê análises do livro sobre a beleza. Interessante que esse filósofo nunca foi me apresentado durante a universidade. E ele simplesmente me deu todas as respostas. E eu comecei a ver que as minhas impressões não eram vazias. E que eu, vou dizer, estava num caminho que fazia sentido. E Roger Scruton, ele apresenta a boa arte, ele demonstra alguns grandes nomes nas artes, né, que começaram toda essa desconstrução
na tentativa de inovar e inovar, que você não encontrava mais a beleza. Ele cita inclusive Duchamp, que ele fala da questão do mictório, né? Que ele inverte, ele vira o mictório de cabeça para baixo e apresenta uma proposta no sentido que você pode mudar um objeto do seu lugar, da sua posição e ter uma nova obra, não mais para o que ele servia, mas para algo novo. Você pode transformar. Não sei se a ideia de Duchamp era apenas uma ideia conceitual para levar os artistas ou outras pessoas a novas invenções. O fato é que muitos dessa proposta dele transformaram a arte em qualquer objeto. Não sei se as pessoas entenderam direito, ou não sei se foi isso mesmo que Duchamp queria dizer. As pessoas começaram a transformar e qualquer coisa passava por arte. Inclusive Roger Scruton, ele tratou da questão de que a arte nos eleva para Deus. E isso é forte. E foi aí que eu encontrei todas as respostas às minhas indagações de todos os anos que eu vivi lá atrás, na faculdade, na pós. Meu querido, eu fiquei refletindo diante de muitas coisas que a gente já viu na atualidade, diante do que o homem tem feito com as artes hoje, das exposições que eu já fui e vi coisa boa, mas vi também outras que eu cheguei à seguinte conclusão: a gente vai desconstruindo o ser humano. Veja bem, a Bíblia em Gênesis apresenta a criação do universo, apresenta a criação da obra-prima de Deus, o homem. Deus fez como um grande escultor, um grande artista. Ele criou o homem do pó da terra. Do pó da terra ele fez os olhos, o nariz, é perfeito, perfeito. O ser humano, né? O homem, ele criou ali, Adão. Nessa perfeição, a Bíblia diz que o homem foi feito à semelhança de Deus. Quando você lê os comentários bíblicos, os teólogos dizem semelhança não é igual, é algo semelhante. E a semelhança não era somente física. A semelhança da criação de Deus do homem é física, é mental, é social, é espiritual. Nós somos semelhantes a esse Deus. Deus nos deu uma capacidade mental, um cérebro funcionando perfeitamente, uma máquina que inclusive ninguém até hoje consegue descobrir todos os seus mistérios, tamanha inteligência desse Deus criador. Nós podemos mergulhar na ciência que a gente vê que tem muito ainda para ser descoberto. Em Gênesis você vê primeiro dia, segundo dia da criação, e você vê, e Deus disse que era bom. Tudo fala, Deus disse que era bom. O homem era lindo, o homem era perfeito, a estatura do homem, né? E Deus fez a mulher da costela de Adão, uma obra-prima. E a Bíblia conta esse relato. Você hoje acha bonito algum pôr do sol por aí? Você já foi no Grand Canyon? Você já foi? Não, Noemi, eu não fui lá no Grand Canyon, mas eu conheço um lugar aqui no Brasil maravilhoso. O Brasil só tem lugares maravilhosos. Vai lá no Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, e você vai ver a grandeza desse Deus. Olha, nós estamos falando de um mundo de pecado, porque nós sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, essa obra maravilhosa decaiu muito na qualidade. Infelizmente, o homem, toda a natureza já não são mais a mesma coisa de quando houve a criação, antes do pecado. Mas se hoje nós identificamos a beleza que tem determinados lugares, locais, imagine o que era antes do pecado, o jardim do Éden. Veja bem, diante desse quadro de um Deus criador, um Deus que fez a obra-prima, um Deus que nos fez semelhantes a Ele, no intelecto, o que nós fazemos
para desenvolver essa nossa máquina. O que nós estamos lendo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos apreciando, o que nós estamos cantando, o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos aceitando que venha a nós, para o nosso crescimento. Qualquer coisa, qualquer literatura, qualquer música, qualquer obra de arte, se você cuida do lugar que você vai viajar, porque você quer um lugar lindo, bonito, para você passar as suas férias, como que você se cuida no dia a dia com aquilo que você está assimilando? Valorize teu ser, a tua mente, valorize essa obra-prima que Deus fez, apreciando o que merece ser apreciado, sabendo discernir o que é arte, sabendo discernir o que você vai apreciar, sabendo discernir o que você vai se alimentar, para que assim você se desenvolva, você tenha uma máquina funcionando. E você sabe, queridos, o nosso cérebro, o nosso intelectual precisa de alimento substancial, porque quando a gente coloca qualquer coisa para dentro, a gente não cresce, a gente fica estagnado. Imagine uma mente que possa pensar, uma mente pensante, uma mente que tenha um bom entendimento a respeito de todas as coisas. Isso é um presente de Deus e nós vamos nos apequenar às imposições que nos vêm e aceitarmos qualquer coisa porque dizem que isso é bom, isso é uma obra de arte. Não! Tenha o seu critério. Leia Gênesis, veja a criação, descubra um pouco mais a respeito desse Deus Criador e você vai ver como o universo vai se abrir diante de você. Tá chovendo, hein, gente? Bem no final, opa, que sorte, hein? Graças a Deus consegui terminar esse vídeo. Pensa nisso tudo e comece a ter um olhar mais seletivo para tudo que você aprecia, tudo que você está assimilando. Deus e eu.